Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Momento Chave Podcast. Hoje a gente vai falar sobre beach tênis, sobre disciplina, técnica, né, educação física, saúde, né, acima de tudo, principalmente, com uma pessoa muito gabaritada aqui no nosso município, né, no beach tênis, esse esporte que só cresce, né. Tem bastante gente aí aderindo ao beach, né, aquela famosa frase, o beach venceu, né, e antes de eu apresentar o meu convidado, né, vocês já devem ter visto aí quem é, mas eu gostaria de agradecer as empresas parceiras e patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, muitas delas presentes desde o primeiro episódio, lá em 15 de novembro de 2024. Agradecer especialmente a Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários e a Rolim Net Fibra, né, presentes com o Momento Chave Podcast aí desde o nosso primeiro episódio. Agora já são mais de 40 episódios aí, caminhando para os 50. E agradecer também a Credit Sudoeste, né, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias aqui, na pessoa do Júnior, que comanda aqui em Rolim, e o Max lá em Cacoal. A Master Copiadora, agradecer pela confecção desses kits personalizados aí para os nossos convidados. Ao Simon e a Joyce, né, o Estúdio Vivance, que hoje não estão presentes aqui, mas mandaram os representantes, né, o pessoal do estúdio está aqui registrando foto e filmagem também. Agradecer na pessoa do Simon e da Joyce também. A Andréia, fotógrafa lá em Cacoal, presente conosco, né, nas gravações lá de Cacoal. A gente retomou as gravações em Cacoal, então quinzenalmente episódios diretamente de Cacoal para vocês, Momento Chave Podcast. E hoje agradecer também duas parcerias especiais aí, que é o Café Mafalda e o Café Canindé. Agradecer ao Agnaldo, né, do Café Mafalda, e também o Marcelo lá do Café Canindé, que proporcionou um Café Canindé pra gente, um café especial pra gente tomar aqui. Diegão já tomou um pouco, eu também, e a gente vai degustar aqui enquanto a gente troca esse papo bacana. Então, apresentando sem mais delongas, apresentar o nosso convidado aqui, que é o Diego Lima. Diegão, seja muito bem-vindo, grato, fico muito feliz por você ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui sobre beach tênis. Bruno, bom dia, muito obrigado pelo convite. Foi uma surpresa, que nem imaginava estar aqui fazendo essa entrevista, essa conversa nossa. Então, eu primeiramente agradecer pelo convite e vamos conversar, vamos falar de beach tênis, que é o que eu mais gosto de fazer e praticar e conhecer ainda mais. Vamos lá, Diegão, como é que foi? Beach tênis para muitos é algo novo, né? Recente. Eu acredito que talvez em outras praças aí esse esporte já tem mais tempo. Mas como é que foi para você entrar nesse mundo do beach tênis? Você é formado em educação física, né? E como é que você entrou nesse mundo do beach aí? Então, não foi por interesse meu de primeira, foi através da minha esposa. É que eu venho de Cacoal e sempre pratiquei esporte. Lá eu sempre joguei bola, vôlei, sempre fui para todos os... corrida, pratico corrida também. Sempre fui do esporte. E na época eu jogava bola aqui em Rolim de Moura. Eu vim para Rolim de Moura por causa do serviço, tenho 7 anos que eu moro em Rolim, eu sou cacoalense. E eu só praticava futebol quando eu vim para Rolim de Moura. E era uma vez por semana apenas. E aí minha esposa não praticava nenhum esporte aqui em Rolim. Aí eu peguei, e como eu jogava só uma vez por semana, ela falou, vai abrir uma arena aqui em Rolim de Moura, de beach tênis. Eu falei, nem reconheci, eu vi algumas vezes, né? Aí eu falei, tá bem, mas como é que você tem interesse? Não, eu vou lá praticar, vou ver como é que é, vou conhecer, mas eu agendei pro dia do seu futebol. Eu falei, tá bom, é porque eu não vou jogar bola, então eu vou jogar beach tênis. Tá bom, eu falei, pode ir que eu não tenho nem interesse no beach tênis não, eu vou jogar bola. Uma terça-feira. Aí chegou nessa terça-feira, à tarde, os meus amigos do futebol falaram, não vai ter futebol hoje não. Falei, tá bom. Daí eu falei pra ela, vamos pro beach tênis. Vamos pro beach. Eu vou conhecer, já que você vai, eu vou também. Ah, não, então vamos. E chegamos lá, fizemos uma aula experimental. Foi 1 hora de aula ali, com 6 pessoas, trocando bolinha, tá. Eu saí de lá agendando aula, uma vez por semana, fazendo clubinho, pra jogar todo dia. E parei com bola. Fiquei só no beach tênis. Parou com futebol? Só com beach tênis. Então... Futebol, parei, comecei a jogar beach tênis, me dei bem, comecei a ter a prática de jogar, ficou mais fácil pra mim, comecei a me destacar ali, eu falei, rapaz, vou mexer com bola mais não, vou ficar só no beach tênis. Então foi na primeira oportunidade ali. Foi, no primeiro dia, já 1 hora ali de futebol e já de beach tênis, 1 horinha só. Pronto, fiquei pra jogar ali depois. Aí depois, 2 dias depois fui só praticar.
e toda semana fazendo aula e tô até hoje. Aí, só que a educação física eu comecei o beach tennis, só que aí um ano depois, não, no outro ano, eu já tinha, tipo, como eu já venho do esporte, né? Eu falei, eu já tava com vontade de ingressar na faculdade, porque no meu serviço, eu trabalhava durante o dia, à noite eu tinha esse horário vago à noite, né? E sempre, tipo, quando sobrar um tempinho, eu vou fazer a faculdade de educação física, eu já sou formado em outra área. Aí comecei a faculdade de educação física, ali em 2024, não, 23, que em 22 eu comecei o beach tennis. E no meio, tipo, 6 meses, 7 meses depois que eu iniciei o beach tennis, foi onde eu comecei a dar aula. Que aí surgiu a oportunidade lá, mais arena, meus alunos insistindo pra... Como a gente jogava muito torneio, a gente praticava... O beach tennis, se você quiser, você joga torneio todo fim de semana. Tem vários torneios em Rondônia inteiro. E nessa visita de um torneio, uma cidade e outra, eu fui conhecendo várias pessoas diferentes que trabalhavam de dia e pela falta de professores, eles davam aula à noite. Como se destacava um pouco no beach tennis, dava aula à noite para as outras pessoas que tinham interesse. E foi aí, no Rolim de Moura só tinha um professor, eu falei, vou começar também a ingressar nessa área, para poder ajudar principalmente as amigas da minha esposa, que jogava, e pessoas próximas ali. Próximo ali, que a gente convivia muito. E eu falei, vou ensinar, vou começar a dar aula para vocês. Eu fui dando aula para um, aula para outro, e estamos aí até hoje, dando aula de beach tennis e cursando a faculdade, terminando já. O que chamou a atenção, Diego, em você no esporte, por exemplo, naquele primeiro dia que você foi lá, porque é acostumado a jogar futebol, um esporte com pé, coletiva, e vai pro beach, apesar de acho, ter a modalidade de dupla ali, né? Mas dá para dizer que uma parte também individual, algo que não é no futebol. O que te chamou a atenção, talvez, naquele primeiro dia lá, que você falou, não, vai ser isso aqui? Então, é que eu nunca fui da área competitiva. Eu sempre fui da área de praticar. Sim. Meu negócio era mais a parte bem-estar do que a competição, vitória, essas coisas. Claro que vitória é maravilhoso, mas assim, a parte de praticar esporte. Sim. E no beach tennis, depois, com o tempo, eu comecei a perceber isso, que depois, no início eu nem tinha ideia, só simplesmente gostei. Mas eu percebi o quê? No beach tennis, você tem uma recompensa rápida durante um período curto, que nem eu vou jogar uma partida de beach tennis, é uma dupla, eu e você contra duas pessoas, e a troca de bola é rápida, aí se você conseguir fazer um ponto, já dá aquela alegria, opa, consegui fazer um ponto. Sim. Aí você troca de novo bolinha, opa, outro ponto, aí você ganha um set, perdi um set, mas ganhei outro, então você tem uma recompensa muito rápida, e isso vai tornando a gente mais alegre, o clima também atraiu, porque é um ambiente muito familiar, e eu via minha esposa jogando, eu jogando, no futebol só ia eu jogar bola. E ela ficava em casa, dificilmente ela ia. E lá no campo também, era só os homens, dificilmente uma mulher, uma esposa. Aí dificilmente tinha o convívio familiar. E foi o que me atraiu demais o beach tennis. Foi aí que eu comecei a ficar só no beach. E aí, como é que você, depois nessa entrada como professor aí, que momento que você olhou assim, não, preciso me capacitar, preciso ir buscar capacitação para continuar dando aula para essa galera aí, que momento que... Já foi no início já, que nem eu já praticava ali nos meus primeiros 6 meses, jogava o beach tennis. E como eu comecei a faculdade antes da aula, eu já tinha uma noção que eu queria, tipo, área de musculação, área de personal, eu já queria alguma coisa do tipo, né? Porque eu sempre gostei de musculação também e tudo. Então, ali eu já comecei a ver como é que funcionava a parte de instrutor, já pesquisava antes. E quando eu vi que eu fui lá para esses torneios e conheci várias pessoas diferentes e dava aula só por ser bom no beach tennis, porque o beach tennis, a história dele é curta. Curta assim, ele é recente, ele é novo, é um esporte novo. Vou começar da história do beach tennis. O beach tennis, no Brasil, ele veio em 2008. Em 2008, o beach tennis começou no Brasil, ali em Copacabana, que era pessoas que viajavam para a Itália, que ele começou na Itália, com tenistas aposentados lá, jogando. Eles vinham do tênis, aí como ficava muito na praia, começava a praticar o esporte ali na praia, baixaram a rede, foi regulando a rede, e começou, através do badminton também, misturou esses três, aí começou o beach tennis. E essas pessoas que vieram para Copacabana, jogavam só na praia. Então, 2008, é muito recente esse esporte. E ali que começou a jogar num canto, aí foi para Florianópolis, onde é muito destacado Florianópolis Beach Tennis, e de lá veio os torneios, que veio através dos clubes de tênis, que a Federação de Tênis abraçou o beach tênis. Porque quando ele veio para o Brasil, não tinha nenhuma federação, nada, era apenas um esporte avulso. E aí a Federação do Tênis foi e abraçou o beach tênis e começou a fazer torneios federados igual ao tênis, porque as regras também é bem parecida do tênis.
A pontuação é bem próximo. E a Federação do Tênis abraçou o beach tênis. E aí, como com os torneios, eles faziam torneio de tênis e beach tênis nos clubes. Então aí começou a esparramar o beach tênis. Então em Rondônia, na época que eu comecei a jogar, praticar mesmo, principalmente os melhores eram as pessoas que veio do tênis. Então a pessoa que veio do tênis, ele já se destacava por esporte com a raquete. Tinha uma técnica. Isso, a técnica, apurada, que usa um pouco das técnicas também. E ela começou a se destacar. E aí essa prática começou a ficar muito grande dos tenistas pro pessoal que joga normal, que nem a gente, que vem do futebol, do vôlei. E aí onde ficou esse clima grande do beach tênis com a gente. E por isso que a gente começa a praticar, começa a gostar e vai ficando muito mais fácil jogar. Mais prazeroso, né? Isso. Você comentou um pouquinho, né, Diego, da história. Agora vamos voltar um pouquinho para quem, por exemplo, está nos assistindo e não sabe o que é o beach tennis, só ouviu falar. O que é o beach tennis? Se você quiser falar do que é e o formato do jogo ali, que você falou da semelhança com o tênis. Para quem não entende, assim, o que é o beach tennis? O beach tennis é nada mais o tênis de areia. É um tênis praticado na areia. Então, ele tem as mesmas regras do tênis, praticamente. Você precisa de 5 pontos para concluir um game. Você faz 15, 30, 40 e o game. Aí, nesses 5 pontos, você já fecha um game e a soma deles dá um set. Que se fizer 6 games, fecha um set. Então, é um jogo parecido também um pouco com a pontuação do vôlei, que a troca de bola é rápida. E o volume de jogo faz com que você não canse o suficiente para esgotar em 1 hora, e você tem um intervalo de jogo e você consegue praticar durante bastante tempo. E nessa 1 hora de prática de beach tênis, você consegue perder 500 calorias em 1 hora. Coisa que na academia a gente não consegue. Coisa que o crossfit também, é mesmo nível de um crossfit. Só que aí torna mais prazeroso a pessoa gastar essas calorias, gastar esse tempo ali no beach tênis, porque você tem mais prazer ali no jogo, do que uma caminhada, uma academia. E eu acho que isso aí atraiu muita gente também pro beach tênis. Além da parte de família, da parte de benefício da saúde, parte de sistema nervoso cognitivo, que você fica muito mais ágil, por causa da resposta da bola é muito rápida, a troca de bola é muito ligeira, então você tem que ter um reflexo bem rápido. E isso foi atraindo muita gente, por causa do benefício da saúde, do convívio familiar e essa junção do bem-estar das pessoas durante a troca do jogo, né? E dá pra dizer, Diego, apesar de que assim, eu também com raquete na mão é meio complicado, às vezes vai pra praia jogar até um frescobol dá trabalho, mas dá pra dizer que é um esporte um pouco mais fácil de aprender, tipo a curva de aprendizagem talvez é um pouquinho mais rápida, por exemplo, para alguém que num basquete da vida, o cara nunca bateu uma bola no chão e o beach tennis ele tem uma curva talvez de aprendizado menor? Tem. A curva de aprendizado do beach tennis é muito rápida. Só que ela para você, é assim, que nem eu nunca joguei nada com raquete antes de começar a jogar beach tennis. Nunca joguei um tênis de mesa, nunca joguei tênis, nunca pratiquei nada. O único esporte que eu posso comparar é o vôlei, que eu nunca tive esse contato com raquete e bolinha. Sim. Por causa do espaço, né? E eu já comecei me destacando, que é o que acontece ultimamente com as pessoas que começam a praticar o beach tennis e se adapta muito rápido. Aí ela já começa a jogar e dali já vai para torneio, porque ela se destaca muito rápido. O pessoal do vôlei, ultimamente, que eles estão se destacando bastante, porque aqui em Rolim tem muita gente que joga vôlei também. E essas pessoas vêm pro beach tennis. Então, a noção de espaço e tempo que eles têm na prática do vôlei facilita no tempo com a bola da raquete, do beach tennis. Então, a prática esportiva do beach tennis é muito fácil. Uma pessoa que nunca fez uma aula de beach tennis, vai lá pra arena e pega uma raquete e vai jogar, ela consegue jogar. Ela consegue trocar uma bolinha, fazer um ponto. Não vai ter aquele... vou jogar 1 hora perfeitinho, fazendo vários pontos. Não, mas você vai conseguir brincar, participar, ter aquele bem-estar, melhorar a saúde só de praticar. Aí eu aconselho as pessoas, vou jogar, me interessei pelo esporte, vou me aprofundar. Fazer aula. Por que fazer aula? Para você pegar o tempo de bola, os golpes de forma correta. Os fundamentos. Fundamentos. Por quê? Isso facilita na troca de bola. Porque se você nunca praticou uma aula
e vai jogar, que nem eu falei, você joga. Você não tem dificuldade. Só que com um golpe correto, você chega numa bola mais rápido, porque a quadra do beach tennis hoje, ela é 8x16. Então só ao seu lado ali você tem 8x8 de quadra de areia. Uma profundidade grande de areia. Então você corre muito, você se gasta, tem aquele gasto muito grande. E se você não tem uma técnica mais apurada para buscar uma bola no fundo, na frente da quadra ali, correr, você cansa muito rápido. Então não vai ter muita troca de bola. Então por isso que o beach tennis é fácil de jogar, mas a pessoa que quer competir, aí ela tem que se aprofundar um pouco mais. Ela quer jogar um torneio, quer praticar, aí ela tem que ir mais a fundo do esporte. E você comentou aí de algumas pessoas que se destacam, né? Que começam a praticar e já se destacam. O que seria, na sua visão, se destacar? Então tem duas pessoas ali, de repente você nunca viu. E tem duas pessoas que estão pela primeira vez ali. O que seria se destacar? Vem um pouco desses fundamentos que você falou? Porque o beach tennis, é que nem eu falei, você tem esse espaço de 8x8, com uma bolinha de 10 centímetros, para você buscar ela com a raquete na mão. Então você tem que ter um pouco de noção de espaço e condicionamento para poder buscar essa bola. E como o pessoal do vôlei tem costume de se jogar numa bola, de saltar muito fácil, ele tem essa facilidade de pular e devolver uma bola, pular essa bola e pegar ela mais no alto para acelerar ela, para dar um smash no caso, que ele já tem a pancada do braço do vôlei. O pessoal do futebol também se destaca, porque tem condicionamento de perna. Trabalha muita movimentação. Deslocamento, quadra, frente, trás, lado. Então esses aí é o destaque hoje. Porque a pessoa nunca praticou nenhum esporte. No beach tennis tem muita gente que nunca praticou nenhum esporte e foi pro beach tennis. Então ele demora a se destacar um pouco. Ele tem uma curva de aprendizagem um pouco mais longa. Só que também consegue chegar no mesmo nível dessa pessoa que se destacou. Tem alunos que nunca praticou nenhum esporte, foi se destacando, foi evoluindo, fazendo essa curva de aprendizagem. E teve gente que não fez aula nada, mais se destacou no primeiro. Só que essa pessoa hoje está igualada a quem fez a aula, porque ela não praticou a aula. Então a curva de aprendizagem de quem nunca praticou no esporte é um pouquinho maior, só que ela consegue jogar, consegue participar. E nos torneios, o que dá um pouco de diferença nas competições é as pessoas que já praticaram o esporte de competição. Foi para uma disputa, foi para um torneio, foi um joer, uma disputa de campeonato. Essas pessoas. Outra energia. Isso, porque aí você trabalha mais o mental, né? Que aí você usa mais a parte mental de um jogo do que a parte física do jogo, técnica e tática também. E qualquer um pode praticar, Diego? Hoje você dá aula, assim, qual é a faixa etária que se inicia ali? Hoje eu tenho um aluno que começou com 7 anos. Tem uma turma Kids. Elas têm 7, 8 e 10 anos. 6 alunas. E eu tenho um aluno com 54 anos, 55. E joga todo mundo. Joga o de 8 com a mãe, disputando com outra mãe com o filho. Joga o senhor com a senhora. Joga mista, casal, marido e mulher joga muito, tem muito jogo de mista. Porque no beach tennis tem várias competições. Tem a competição feminina, sim, categoria feminina, categoria masculina e categoria mista. E além dessas categorias, tem a categoria por idade, sub-12, sub-18. Daí tem a categoria 40 mais, que é só quem tem 40 anos acima, 50 mais. Fora do estado, no Paraná, tem 60 mais que praticam o beach tennis. E essas pessoas competem de igual para igual. Competem não, né? Mas brincam, jogam com qualquer outra idade. É o que atrai o beach tennis. É inclusivo, né? Inclusive. A família toda vai lá, joga o filho numa quadra, a mãe em outra quadra, o pai em outra quadra. Não tem um separado, joga todo mundo junto. Mesma coisa, praticando, brincando, se divertindo. Saiu dali, convívio social. Todo mundo conversando depois do jogo, reunido, família unida. Quando eu vim para Rolim de Moura, era só eu e minha esposa, frigorífico, casa, trabalho, casa. E não tinha essa socialização em Rolim de Moura. No futebol, ia lá, jogava bola, voltava. Então, com o beach tennis, eu conheci muita gente, muitos casais, que se conheciam também em Rolim de Moura, assim, só de vista, mas nunca saíram junto, não foi numa janta junto. Hoje em dia, a gente praticamente vive junto. Vamos num aniversário, comemora aniversário todo mês, dos alunos e pessoas da arena.
Já fiz viagem juntos com alunos, com amigos do beach tênis. Então a gente, final de ano, passada virada de ano junto, tem Natal, festa junina, é tudo na arena, tudo uma família. Aí tem todo mundo que vai lá, forma esse clube e vai e junta, o pessoal pesca junto, sempre fazendo coisa junto. O beach tênis, ele uniu muita gente em Rolim de Moura. É legal, né, Diego? Porque hoje, assim, na correria, né, que todo mundo fala, tô na correria. Na correria do dia a dia é trabalho, a gente tem que dar atenção para a saúde através de qualquer que seja o esporte, né? E esses momentos também de lazer fora do esporte, né, são fundamentais também, porque cada vez mais o benefício mental também, né, que você citou, né? Como é que você, se fosse para citar os principais benefícios do beach hoje, físico e mental, o que seria nessa trajetória? Principal é muito benefício. O beach tênis ele tem vários benefícios, o esporte com raquete em si. Porque o esporte com raquete, lendo alguns documentários, entrevistas, eles falam que o esporte com raquete trabalha muito a parte de cognitiva, de noção de espaço. Porque você trabalha... normalmente a gente, no trabalho, em dia a dia, você vai muito para frente e para trás. Para frente e para trás, ali. Num esporte com raquete, beach tênis, tênis, pádel, você vai para trás, para frente, lado, trajetória. Você tem que calcular o tempo da bola. Você tem que calcular. Além de chegar, você tem que calcular para conseguir devolver na onde você quer também. Isso. E então você tem que fazer um pensamento muito rápido. Por quê? Você devolve. Eu falo para meus alunos, parece tão fácil você falando, professor. Mas porque você tem que devolver uma bola, imaginando como a pessoa vai devolver, e você já tem que fazer uma ação para contra-atacar essa bola. O beach tênis, porque no tênis você espera a bola e rebate. Você faz um posicionamento e rebate ela. No beach tênis, não, você avança nessa bola. Você busca ela na sua frente. Então você tem que estar sempre com um pensamento muito rápido. Então essa parte de pensamento de mental, o raciocínio, você pratica muito. E você fica com muita agilidade. Eu consigo ver nos meus alunos, quando eles iniciaram, para hoje, o nível de agilidade deles em pegar. Tem hora que eles pegam umas bolas que eles falam, não sei nem como é que eu devolvi isso, mas é prática, noção de tempo e espaço. Então, outro benefício, a parte física de resistência. Você tem uma resistência muito grande, porque você pratica na areia, né? Então, você fica um local pesado, arrastando, né, para lá e para cá, movimentação. Então, a parte cardíaca ali dá aquela trabalhada. Então, você trabalha muito a força de perna, você tem muita força na perna. O pessoal meus alunos da academia, quando pratica perna e vai ter aula, eles falam, porque eu fiz aula hoje, porque eu fiz academia hoje de perna, sendo que eu tenho aula à noite de beach. E aí pega mesmo. Então, vários benefícios do beach tennis. Parte física, mental, agilidade, dinâmica, resposta rápida. Só tem benefício. E como é que é essa questão dos torneios, Diego, no seguinte ponto de vista? O pessoal que entra lá com você para fazer aula e muitas vezes nunca participou de competição, nunca participou de nenhum outro esporte, e aí entra e de repente começa a participar de torneios. Você incentiva isso também? A pessoa, pelo menos, essa pessoa que já está se destacando, fala, cara, vamos participar. Tem muita gente que ainda não gosta ou tem mais gente que participa, que vai mesmo, vamos se inscrever e vamos ir? Tem, eu incentivo. E, até o que não quer, eu faço de tudo para ele ir. Por quê? No torneio, vocês têm além dessas categorias que eu citei, masculino, feminino, misto e tudo, você tem também por nível de jogo, vamos se dizer, né? Nível de jogo. Então, uma pessoa que é iniciante, que nunca praticou, começou agora no beach tennis, tem 2, 3 meses. Quando abre um torneio, tem a categoria D, que é a categoria iniciante. É para aquela pessoa que nunca teve um contato com o torneio, com o beach tênis, começar a ver, começar a praticar, ir lá e jogar, competir, ver como é que é a sensação da competição. Então você começa ali na D. Joga, compete. Se você ganhar na D, obrigatoriamente você vai para C. E aí a C já é um nível um pouco mais avançado, tem um pouquinho mais de troca de bola. Que normalmente a C você não tem nível técnico avançado. Só que você consegue devolver, brincar e participar normalmente. E aí vai para B, depois vai para A. E aí tem o Pro. Pro é os profissionais que jogam hoje em dia, que representa a federação, representa o Brasil e tem vários competidores no nível nacional e internacional. E hoje em Rondônia a gente está
até o nível A e agora está iniciando o Pro em Rondônia. Então eu incentivo meu aluno, sim, ó, nunca joguei, professor, não vou ficar levando, perder lá qualquer coisa. Eu falei, não, você vai lá para conhecer. Porque num torneio de beach tênis, ali você vê que o esporte realmente ele é grandioso. Porque a competição ela inicia numa segunda-feira e termina normalmente num sábado, domingo. Caramba. É porque são muitas pessoas, muita categoria, né? E você pode jogar até 3 categorias. Que nem eu, normalmente quando eu vou no torneio eu jogo 2. Eu jogo a masculina e jogo a mista. Sempre com a minha esposa, na mista. E tem gente que joga 3 categorias, que é por idade. Que, né, se a pessoa tem mais de 40 anos, ela joga a masculina, a mista e por idade. Então cada torneio você pode jogar até 3 categorias. E aí eu incentivo eles a jogar para eles conhecer mesmo e ver como é grande. E, então um torneio de segunda a domingo, onde você vai lá todo dia, você vê vários tipos de jogos diferentes. Então o local, o clima é incrível. Muitas pessoas patrocinadoras vão lá para apoiar o jogador. Dependendo do torneio, tem entrevista, tem podcast em alguns torneios mais grandes para fora do estado. Que bacana. Aqui em Rolim de Moura a gente já fez um torneio muito grande. Vai ter outro agora recentemente no Guaporé, que a gente vai estar fazendo em setembro. E é muito grande, vocês têm que ir lá conhecer. Porque é aberto, um ambiente aberto, e vem pessoas de vários municípios. Que nem vem muita gente de Cacoal, de Paraná, Porto Velho vem, Vilhena. Conforme o torneio, competições, o pessoal vem. Porque esse torneio, o federado, ele conta pontos para você vai pontuando, para um ranking estadual. E no final do ano tem o torneio dos campeões. Então cada categoria dessa C, B e A, você joga o ano todinho essa categoria. Aí os melhores ranqueados no final do ano fazem o último torneio, que ali é a maior pontuação do torneio. E quem ganhar leva o troféu dos campeões do ano. Então é um incentivo também para o pessoal começar a jogar, praticar e conhecer todos os locais que tem esses jogos. Porque tem beach tênis em toda a cidade. Eu já joguei beach tênis em Cerejeira, Vilhena, de Paraná, Pimenta, Ariquemes, Porto Velho. Então, né? Não, demais. O beach tênis em Rondônia, ele começou mais em Porto Velho. Através do clube de tênis de lá, é onde eu conheço pessoas que tem mais de 5 anos, tem pessoas com 8 anos de beach tênis em Porto Velho. E aí ele foi se expandindo para o município, foi em vários municípios de Rondônia. Cacoal começou primeiro que a gente, um ano depois veio Rolim de Moura. Hoje, inclusive teve uns 15 dias atrás, um personal de São Francisco me mandou mensagem para que ele quer começar o beach tênis lá. Já tem alunos procurando o beach tênis lá para ele poder ver um local, perguntando como é que é, para a gente começar a fazer um beach tênis lá em São Francisco. Diego, e qual o maior erro, assim, falando de quem começa? Tem diferença, né, talvez, da pessoa que já vem da bagagem do tênis, né, igual você falou, e uma pessoa que iniciou agora. Mas quando você pega aquele aluno meio cruzão lá, primeira semana de aula, qual que é o maior erro, assim, talvez pra você passar uma dica para quem vai iniciar no beach tênis e aí já pode se antever em alguma coisa? Um dos maiores erros que a gente pode perceber é ele chegar e praticar o esporte achando que não precisa da parte técnica do jogo. Por quê? É que nem eu disse, um espaço de 8x8. Ele consegue jogar. É que nem eu disse, ele chega, ele joga, ele devolve uma bola, ele brinca e participa. Só que com o tempo ele vai perceber que ele precisa da técnica. Ele precisa da agilidade. Aliás, ele já vai ter agilidade, mas precisa da técnica. Exato. Do posicionamento correto, de um local correto. Porque se você, para cobrir um espaço de 8x8 numa quadra de areia, você tem que ter muita potência na perna sem técnica. Então, eu vejo isso. Muitas pessoas vão lá, praticam. De ter, igual você falou, a pessoa pode até ter, mas ela vai cansar até mais, ela poderia cansar menos. Né? Isso, e num jogo normal de beach tennis são 3 sets. Normalmente é 1 hora de jogo para você finalizar uma partida. 1 hora. Aí 1 hora na areia correndo sem técnica, a pessoa sofre. E aí, então eu aconselho a pessoa, pode praticar, mas fazer pelo menos o início, uma inicialização ali da aula, para você ver os golpes corretos, fazer um gancho, um forehand, um backhand certo, para você economizar tempo, ganhar quadra e cansar menos e praticar por muito mais tempo. Exato. O beach tênis. Pessoal, se vocês estão curtindo esse episódio aí, eu vou pedir um favorzinho aí. Curtam e comentem aí embaixo o que vocês estão achando, né, desse episódio aí.
Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva também, né? Tem muita gente que assiste os nossos episódios e não é inscrito no canal. Como eu disse, já são mais de 40 episódios aí para vocês, episódios também, sem contar os lá da Rondônia Rural Show, que a gente esteve presente também, lá na Rondônia Rural Show. Se inscreva no canal, Momento Chave Podcast, tanto no Instagram também, como no Spotify e aqui no YouTube, tá? Para vocês não perderem, principalmente no Instagram, para vocês não perderem nenhum corte. E eu vou dar um recado agora dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a faculdade genuinamente rolimorense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. A Rolinet chegou com a promoção Paz de Fibra. É isso mesmo, uma super promoção da Rolinet, que você encontra 500 MB de internet na casa, mais de 10 GB de internet na telefonia móvel, Olá TV completa, são mais de 100 canais em alta definição para você aproveitar dos mais variados segmentos, infantil, esporte, TV aberta, tudo na Olá TV, canais em HD, alta definição e também a super novidade do momento aí que a Rolinet está trazendo, telemedicina. É isso mesmo, telemedicina, qualidade, os melhores médicos com tempo de consulta aí, um tempo médio, né, para você aguardar essa consulta aí de 5 a 10 minutos, com médicos renomados. É isso mesmo, a Rolinet está trazendo telemedicina. Então, entre agora em contato com a equipe Rolinet através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E voltando, Diego, vamos falar um pouquinho mais agora sobre o esporte numa visão mais macro, né? Você falou que eles vêm crescendo bastante em todas as cidades aí. O que você acha que, para fomentar, talvez a gente está nessa ascensão, mas o que fazer para ele crescer cada vez mais e crescer com a base forte, assim, o que seria essa questão de promover torneios, incentivar o pessoal cada vez mais? Como é que tem espaço para crescer cada vez mais, né? Tem. O beach tennis, ele, é que não falei, tá muito novo ainda. Ele vai crescer muito, muito mais ainda. Só que a gente precisa fomentar ele, precisa publicar ele e precisa mostrar para as pessoas que não tem dificuldade em jogar ele. Eu vejo muita gente que conhece o beach tennis, já ouviu falar, já viu o vídeo, só que nunca foi lá jogar uma partida ou levar um filho para jogar uma partida. E então, Rolim de Moura tem muito espaço ainda para crescer, assim como as outras cidades. Hoje eu vejo um exemplo, Cacoal. Cacoal começou um pouco antes da gente. Uhum. E como eu falei, começou com o pessoal dos clubes, os tenistas, né? E os tenistas começaram a praticar em Cacoal e levar os filhos. Hoje, a base juvenil em Cacoal, ela compete de igual a igual para qualquer um em Rondônia. Então, são pessoas, jovens de 16, 17 anos, que já estão num nível A, quase indo pro Pro. Então, aqui em Rolim de Moura a gente não tem juvenil ainda. Tem poucos que jogam juvenil que estão se destacando. Só que tem um espaço muito grande ainda, porque Rolim de Moura é uma cidade do esporte. Quando eu vim pra cá eu percebi. Tem muito... O pessoal daqui gosta do handebol, do vôlei, futebol. Eles são esportivos. E eu vejo que essas pessoas ainda não conhecem o beach tennis. E pode se destacar no beach tennis. Que nem eu falei, a facilidade. Uma pessoa que pratica esporte, handebol, vôlei, joga um beach tennis, já se destaca. E se você incentiva essa pessoa mais e mais torneios, mais competição, o nível de aprendizado dele vai ser muito mais rápido e o nível do beach tennis no Brasil em si vai aumentar. Hoje, possui clínicas específicas no São Paulo, um CT, acho que é Lucas Silva,
onde tem a pessoa, um jovem, até um jovem de Paraná tá lá. Ele foi, você estuda durante um período e o restante do período é dentro do CT, fazendo especificamente beach tênis. O nível de beach tênis em São Paulo está crescendo muito grande, então a gente percebe que esse nível está aumentando e a troca o nível de troca de informação entre professores, instrutores é muito grande. Eu já fui em Acre fazer curso de beach tênis, eu já fui em Curitiba fazer curso para beach tênis, Porto Velho, porque eu não sou graduado em educação física ainda, estou cursando, vou finalizar ano que vem. Só que no início, para começar a dar aula, eu tive que buscar essa capacitação. Porque como eu comecei, meio, né? Eu comecei a entender como é que funcionava e eu falei, eu preciso me capacitar para poder se destacar, mostrar para meus alunos mostrar que eu quero ver eles bem e chamar mais o esporte, porque aqui na nossa região não tem curso de instrutor específico para beach tennis. As faculdades ainda não tem. Não. Ou é que nem a faculdade que eu estou fazendo agora que eu vou pegar a matéria de esporte com raquete. E dentro da matéria, acrescentaram beach tênis, mas não tinha na grade quando eu comecei. Esse ano a grade acrescentou beach tênis. Então agora que a gente vê que começou a destacar na faculdade, a parte do beach tênis, e a nível mundial, então, nacional. E hoje, quando eu fui fazer esses cursos fora, lá em Curitiba, estavam os melhores do beach tênis. As pessoas que foi a base do beach tênis no Brasil estavam lá, fazendo o técnico da seleção brasileira de beach tênis estava lá. Aí ele foi no curso, a gente aprendeu muito, porque assim, para você ser instrutor de beach tênis, a gente tem essa capacitação. Existem vários cursos online pela internet. Sim. E só que um é pela federação, que é o nível verde, amarelo e azul. Aí esse curso que a gente tem que buscar fora, porque ele vem uma vez por ano em Rondônia, quando vem, esse ano não veio. Então eu fui buscar fora esse curso para poder me capacitar e melhorar meus alunos. E nesse curso, no último que eu fiz agora, o azul, eu identifiquei que os técnicos, a federação, para poder aumentar ainda mais a divulgação do beach tênis, eles estão fazendo de tudo para colocar ele na Olimpíada, que ainda não tem o beach tênis na Olimpíada. E para ser um esporte olímpico, ele precisa ser jogado, praticado por várias pessoas em vários países, para ele poder se tornar um nível olímpico. Então a federação está fazendo esse curso, vários cantos do Brasil e também fora do Brasil. Tem época do ano que a federação vai para o México, Canadá, Estados Unidos, Europa, para fazer esse curso, que é o único curso assim, específico de beach tênis, para criar instrutores nessas regiões, para esparramar o beach tênis lá. E aí para poder se tornar um esporte olímpico. E ele está dando resultado, porque já tem uma proposta para 2032, o beach tênis. Na Olimpíada. Para virar esporte olímpico. Para ele participar na Olimpíada de 2032. Já está tudo encaminhado para dar certo. E é aí que eu acredito que onde 2032, não em 2032, mas quando ele se tornar um esporte olímpico, que eu acho que a gente vai ver que ele é muito grande. E até lá vai ter muita mudança ainda. Que nem desde quando eu pratiquei o beach tênis para agora, já teve duas regras importantes que mudaram no beach tênis. É que o beach tênis ele vem evoluindo constantemente. E ele está sendo alterado, tendo essa alteração, para ser um esporte mais que você possa assistir. Porque normalmente a troca de bola é muito rápida. Ele era muito rápido, a rede era mais baixa, era 1,40 m, 1,5 m. E as pessoas foram começando a melhorar, a pancada foi ficando mais rápida, a troca de bola foi diminuindo. Aí o profissional fez o quê? Colocou 1,80 m a rede. Subiu. Subiu, para poder ter mais troca de bola. Aí estava acontecendo o quê? Se sacava, a pessoa ia para a rede e bloqueava. Opa! Não, vamos diminuir, uma regra de 3 metros. Aí quando eu comecei a praticar, era rede de 1,70 com um espaçamento de 3 metros da rede. Hoje, quando a pessoa vai sacar, ele tem que estar 6 metros da rede. Para ter mais tempo para chegar essa bola, para ter mais troca de bola. E a rede está com 1,80. E antigamente era 2 sets e um tie-breakão. O tie-breakão é rápido, é 15, 20 minutos. O tie-breakão, para quem não entende, tem os sets normais que eu falei, igual do tênis, que é de 1 a fazer até 6 games. E o melhor de 3 era o quê? Você ganhar 2 sets, acabou. Se empata 1-1, vai pro tie-breakão, que vai até 10 pontos, ponto corrido normal. Agora não. Nesse campeonato de duplas mundial que tá tendo essa semana, lá na Itália, já acrescentaram o terceiro set. Não tem mais tie-breakão. Então o nível de condicionamento seu tem que ser maior para poder competir. E o tempo de tela, o tempo de jogo na televisão fica mais atrativo para as pessoas assistir. Então ele está tendo essa modificação para ser mais divulgado, para as pessoas ter mais
intimidade, mais familiaridade com o beach tênis. Aproximar também dos Isso, esportes, aham. digamos, olímpicos, né? Aproximar para a pessoa que vai assistir, opa, é parecida a pontuação aqui, né? E tal. Isso, aham. Daí a pessoa começa a ver o esporte e sentir curiosidade. Ah, vou lá praticar, vou lá olhar e ver como é que funciona esse esporte. O que acontece hoje em dia, que nem o tênis de mesa, com o nosso brasileiro participando no Mundial, competiu. Hoje você vê em vários cantos pessoas jogando tênis de mesa. Exato. Querendo ou não, ele já expande o esporte e a pessoa começa a praticar mais. Então o beach tennis tem muito espaço para crescer, muito. E Rolim de Moura ainda está começando. Eu acho que vai muito mais longe ainda. Diego, você, na sua cabeça e na sua visão, você pensa em ser um expoente ainda maior dessa modalidade? Por exemplo, você falou de São Francisco, né? Que o pessoal tá querendo começar, né? Hoje você já dá para dizer que você é um expoente porque você é uma pessoa que foi buscar capacitação e tá trazendo isso. Então Sim. já é um expoente desse esporte aqui na nossa cidade. E você pensa em fazer mais também pelo beach tennis aqui no estado? Como é que você... Ou de repente incentivar o pessoal a abrir arena? Como é que passa a sua visão assim de trazer? Porque você foi para lá, né, buscar capacitação e você tá vendo que tem espaço, e como é que, na sua visão, para se tornar um expoente aí da modalidade aqui no nosso estado? Ah, eu quero só acrescentar, eu quero muito acrescentar o beach tennis, porque é um esporte que, nem eu falei, ele chegou muito rápido para mim e se destacou muito rápido, e eu vejo o resultado muito rápido. Então eu vejo que tem muita gente que pode evoluir com o beach tennis. Então eu vou continuar procurando a capacitação, eu vou continuar procurando incentivo pro beach tennis, porque é um esporte muito dinâmico, muito família, e vai ajudar muita gente o beach tennis. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nessa capacitação que você falou, principalmente essa verde e amarelo, o que difere uma de outra? Por exemplo, você começa com na verde, a verde é a base, depois vai para amarelo, depois para azul, né? Isso, depois azul. O que diferencia essas? O nível verde é para você, como para você ser um instrutor de beach tennis, você não precisa ser graduado, só que eu aconselho ser graduado, porque a gente trabalha com o corpo humano, exercício, essas coisas, né? Entendi. Tem que ter um conhecimento mais apurado. Só que pela demanda ser muito grande e precisar de instrutores e não ter tanta procura de professores, eles fizeram esse curso verde, que ali você pega toda a base técnica do beach tennis. Todos os golpes que existem, as regras do beach tennis, tá tudo no verde. Então você vai pegar parte base para você começar a praticar o beach tennis. Você vai conhecer a regra, espaçamento de quadra, nível de rede, forehand, backhand, gancho, que é os golpes que a gente usa no beach tennis, buscar uma bola. A base do beach tennis é o nível verde. No amarelo, você já começa a pegar a parte tática. Então você vai, tipo, eu tenho que fazer um forehand aplicando uma curta, mas aí eu vou tomar um lob, aí a gente tem que ter uma troca de lado em quadra, então você trabalha muito parte tática. Entendi. Visivelmente ali, para você adaptar. E no nível verde você já pode instruir outros professores, que nem uma pessoa que é o nível verde e eu tenho amarelo. Eu posso pegar a pessoa do nível verde e instruir ele a ser um professor. Tipo, capacitar ele. No nível azul, ele já é mais usado na federação. Tipo, eu vou representar, eu posso, no nível amarelo também, no nível amarelo eu posso ser capitão da equipe de beach tennis de Rondônia. Porque agora em novembro, todo ano em novembro, tem a Copa das Confederações. Que toda federação, aqui no exemplo de Rondônia, todo estado leva seus atletas de categoria A, B, C e D e Pro para essa competição em Fortaleza. A nível nacional. A nível nacional. Então, toda a federação vai. Se você tem um nível amarelo, você pode ser o capitão de uma equipe desta. Você é um capitão do nível A, capitão do nível B, e vai levando esse pessoal para competir e ser técnico deles, taticamente. No nível azul, você já pode representar a federação ali. Então, você tem um nível de capacitação muito maior, nível tático muito maior. Você abrange todo o beach tennis, que eu falei, globalmente, para você poder inserir ele na sociedade, para poder instruir, ser instrutor de outros professores e representar o nível azul mais para a parte da federação mesmo. Ser um capitão, ser presidente da federação ali, representando o beach tennis. E você já participou de competições fora já do estado? Não, ainda não. Ainda não. Aqui dentro do estado? Só a maioria dentro do estado. Eu já fui no Acre, já joguei em várias, mas o nível de competição ainda não. Mas assim, provavelmente você tem colegas, né, pelas capacitações que você foi fazer lá. O que você acha que
tem que fazer mais por aqui? Tem que trazer mais professores qualificados, tipo como você, para incentivar o esporte? O que o Rondônia está longe, por exemplo, de um grande centro, igual você falou que é Florianópolis, por exemplo? Nível tático, né? E quantidade de gente também. Porque pra gente evoluir no nível nosso, no nível deles, que eles já estão num nível um pouco a mais que a gente, eles têm muita gente boa jogando entre eles. Tem que trazer mais gente, né? Então tem que trazer mais gente. O pessoal olha, né? Um olha pro colega ali. Isso, então você tem que trazer essa evolução. Por isso que eu busquei fora e trouxe. Só que mesmo com eu buscando, a gente precisa trazer esse pessoal pra Rondônia. Que nem Cacoal já trouxe alguns atletas que competem a nível nacional para fazer clínicas. Então, Rondônia ainda tem pouca gente que vem fazer essas clínicas. Cacoal, ele tem um passo a mais por causa disso, que eles conseguem trazer mais gente, só que Rondônia traz muito pouca gente. No Mato Grosso, um dos técnicos da seleção, ele vem a cada semestre para dar aula para os alunos lá, para uma equipe em Cuiabá. Então o nível de Mato Grosso já é um pouco mais alto que o nosso, porque esse instrutor vindo e todo semestre fazendo essa clínica, fortalecendo o esporte, o nível vai crescendo. Uhum. Então você tem que ter esse tato, esse contato com o nível técnico maior, para a gente poder ver o nível que a gente está. Elevar, né? E aí poder elevar, vai elevando, vai forçando, vai buscando. Então a gente vai crescer muito mais ainda, só que a gente tem que trazer essas pessoas mais para próximo da gente. Diego, e vamos supor que um investidor aqui está assistindo a gente aqui. Não sei se você tem essa informação, mas questão de custo, assim, hoje, para montar uma arena, de repente, é muito difícil. De repente, se tem um cara que quer investir, quer construir uma arena de beach, quer fazer um espaço multiuso ali, você tem essa informação? Se é muito custoso, o que precisa, na verdade, se é só o espaço da quadra ali, você que já viajou bastante, porque a gente tem, por exemplo, alguns lugares Cacoal que o pessoal combina, às vezes, com a lanchonete, alguma coisa. A gente tem um espaço maravilhoso ali do Guaporé também, né, que é outra referência, mas passa por, talvez, para colocar mais arenas também, porque de repente a pessoa não quer ir lá, né, não quer ir naquele determinado local, porque tem tais pessoas também, e acredito que passa pela construção de novos espaços, né? Hoje eu vejo que talvez não é tão difícil também construir um novo espaço, né? Não é tão custoso, né? Não é tão custoso, não. Um espaço de beach tennis, você vai... o custoso vai ser o espaço em si, porque a quadra a área do terreno é muito grande. Então, dependendo do local, foi um local longe da cidade, e isso diminui a vontade das pessoas praticar o esporte, porque ser longe, mais afastado. Só que se você tem um local próximo da cidade, mas você tem que ter muito espaço. Porque uma quadra você tem que ter no mínimo 10 por 20 para cada uma daquelas quadras. Então, um espaço de 10 por 20 hoje dentro da cidade, esse vai ser o valor mais alto que você vai gastar. Porque a parte... e o restante vai ser... o mais custoso vai ser esse, vai ser o espaço. Porque aí você vai ter que montar um bar, montar um playground para as crianças, montar um espaço para um churrasquinho, que o pessoal do beach tennis gosta de um churrasquinho, uma festinha, uma confraternização, eles gostam do... Tem que ter, né? Tem que ter, o beach tennis tem que ter isso aí. Fica aí, quem for construir tem que ter Tem que ter o espaço da confraternização ali, liberado, porque o pessoal gosta, que é o que atrai muita gente. E Rolim de Moura, sim, tem muito espaço para crescer. Guaporé tá de parabéns. Guaporé hoje... A nível de estado, eu acredito que a maior arena, hoje, que nós temos 10 quadras lá e 3 é coberta. E das quadras cobertas, apenas Vilhena tem quadra coberta. Eu acho que são 3 quadras também e não tem 10 quadras. Eu acho que Porto Velho também tem 3 quadras, só que não tem 10 quadras. Então o espaço do Guaporé é muito grande. Tem muita quadra, então ele tá de parabéns o Guaporé. Só que... tem espaço tranquilo para outra quadra, para outros arena, outro espaço. Que nem eu falei, parte juvenil de Rolim de Moura tá precisando. O pessoal da corrida quer praticar beach tennis, só que fica meio assim. Então, tem muita gente que quer ainda praticar o beach tennis, só que ainda fica lá com espaço, tempo. Que nem eu só dou aula à noite. Muitas pessoas me procuram para dar aula de manhã, de dia, de tarde. Então, tem muito espaço para Rolim de Moura ainda, pro beach tennis. É possível viver de beach tennis hoje? Seja como instrutor ou como até um atleta pro, por exemplo? Atleta pro existe, mas não é fácil. Porque hoje a gente vê que existe vários atletas hoje brasileiros que se eu não me engano, são 6 ou 7 hoje
que são os 10 melhores do mundo do beach tênis. São brasileiros. Dos 10, 6 ou 7 são brasileiros. O Brasil hoje está no... a gente já teve 2 campeões mundial brasileiros, que foi o Vini Fonte e o André Baran, que estava no ranking e agora saiu, mas eu acredito que hoje para esse final de semana, o Baran consegue buscar esse ranking de novo, que está em terceiro e vai disputar a final agora do Mundial de clube, de duplas. Então, ele consegue sobreviver de patrocínio, sendo atletas e tudo. Pouca aula, mas é questão de patrocínio. Só que você viver só do beach tênis como instrutor, consegue também. Porque você consegue trabalhar o dia inteiro, você consegue trabalhar à noite. E como atleta já é complicado, porque atleta hoje, para você competir a nível nacional, você viaja muito. Porque hoje é uma competição com bastante pontuação, porque a competição a nível nacional e internacional é igual à competição estadual. Você tem que competir, ganhar pontos, para nas últimas 52 semanas, que é o ano, essa somatória ser a maior de todas. Então, quanto mais competições com maior pontuação você ganhar, mais você vai ter. E passou 52 semanas, o torneio, um exemplo, eu ganhei hoje um torneio de 200 pontos. Daqui um ano, eu vou perder esses 200 pontos. E se eu não ganhar outro, eu já perco essa pontuação. Então você tem que ficar toda hora buscando os torneios maiores para poder competir e se manter. Então, com nível de atleta é difícil. E tem torneios, você falou de torneios com pontuações maiores? Sim, hoje a gente... E aí, o que diferencia um torneio ter uma pontuação alta e o outro ter uma pontuação mais baixa? Hoje, quem regula esses níveis de torneio é a ITF, que é a instituição internacional de tênis, que é o pessoal do tênis, né, que controla isso. E aí é o mesmo nível de pontuação. Existe BT10, BT20, BT50, que cada um vale conforme a sua pontuação, 50 pontos, 100 pontos, BT200, Sandy Sirius, que vale 600 pontos, e tem esse torneio que está acontecendo, o Mundial de Duplas, que é 1000 pontos. Então, cada um tem um nível de premiação, que nem esse hoje, que está acontecendo, essa semana está acontecendo, é $75 mil pro campeão. Assim, a competição vale $75 mil em premiação. Então, é a maior até agora, de premiação. Mas, normalmente, um Sandy Sirius é $50 mil, aí tem BT200 de $30 mil, aí vai caindo, cada torneio tem uma pontuação e tem uma exigência de fatores. Igual acontece para torneio estadual nosso. No torneio estadual, temos o torneio de 500 pontos e de 1000 pontos. Aí cada ano muda regulamento, exige regulamento, mas o último regulamento era o quê? Para você ter um torneio de 1000 pontos, você tinha que ter no mínimo 6 quadras na sua arena. Eu quero fazer um torneio de 1000 pontos na minha arena. Eu tenho que ter 6 quadras, tem que ter mais de um ano de arena, tem que ter banheiro, água, tem que fornecer na inscrição camisa, tem vários regulamentos, várias coisinhas que você tem que ter preenchido ali. Eu tenho 5 quadras e quero fazer um de 1000. Não pode, a federação não deixa. Então, cada ano vai mudando o regulamento, vai tendo um nível, algumas coisinhas que você tem que cumprir para poder trazer esse torneio. Lá em Porto Velho está acontecendo o BT10 e BT50. Para você jogar esse BT10, ele é nível internacional. O clube de lá teve que fazer uma arena com arquibancada para a população sentar lá, assistir, ver o jogo principal e gravação ao vivo. É uma exigência. E premiação em dólar também. É baixa, mas tem que ser. Tem que ser. Então, cada nível você tem que seguir o regulamento. Caramba. E, Diego, como é que, se eu fosse querer virar instrutor de beach hoje, e aí, obviamente, fazendo as devidas capacitações e tudo mais, o que você falaria para alguém que quer virar professor, instrutor, para ele se diferenciar? O que é um diferencial num professor hoje de diferencial, eu acredito que é gostar de praticar. Você tem que gostar do beach tênis. Por isso que a maioria dos instrutores são pessoas que já jogam, já praticam, já tá ali. Porque existe personal de educação física que não gosta do beach tênis. Então ele não gosta, não pratica. Então ele dificilmente ele vai conseguir dar uma aula de beach tênis. Mesmo tendo a capacitação, eu conheço o golpe, mas eu não pratico. Você vai fazer você vai dar uma aula de funcional, exemplo, né? Ali, vai ficar faltando vai ficar faltando o feeling ali. E o pessoal não for fazer uma aula de funcional, o pessoal não vai.
A pessoa prefere jogar do que fazer um funcional na areia, a maioria. Então, para você ser instrutor, o que é ser instrutor de beach tennis, você tem que jogar, tem que praticar e buscar informação. Não só curso online, você tem que ir nesses cursos federados, tem que buscar informação de longe, fazer uma clínica, buscar algo diferente. Sempre buscando, atualizando, tendo informações. Você tem que ter esse nível de procurar, você tem que ser curioso. Hoje você dá aula, você falou só na parte da noite? Só da noite, de segunda a quinta, ali no Guaporé, a partir das 6 da noite. E tem níveis diferentes, por exemplo, de aluno, igual você falou? Tem quem entra, quem é iniciante a primeira vez? Como é que funciona essas aulas? São individualizadas? Você dá em grupo? Como é que funciona? As aulas, hoje eu pratico, eu formo 4 alunos por hora, aula. E esses 4 alunos eu tento colocar no mesmo nível. Que nem eu tenho a turma Kids, que é de 7 a 10 anos, que aí passo o beach tennis para eles também, a parte básica, uma interação, pratico o beach tennis. Hoje, tem uns 30 dias. Não, foi recente. Essas de 7, 8 anos, nunca vi elas jogando assim, com adulto, né? Só jogava entre elas, pequenininho, batendo bola. E recentemente eu vi ela e a tia dela, a prima da mulher dela, da mãe dela, jogando com outros adultos. Praticando, devolvendo a bolinha, fazendo ponto. 8 anos de idade. Ali pra mim, eu achei maravilhoso. E aí tem o nível A, que já pratica competindo, que aí eu pego mais pesado com eles, parte tática, muito volume de jogo. Tem os senhores, que tem um casal de amigo hoje, que virou meus amigos, o Marcos e a Leila, que eles vão porque eles gostam do beach tennis, eles gostam de jogar, gostam da interação. Então o nível deles é mais, eu passo a técnica e volume de jogo, troca de bola, mas eu não vou exigir deles, né? Eu não vou sugar eles, exigir uma pancada mais forte, correr muito na areia, não, vou praticar o esporte com eles. Mostra a parte tática, corrija de cada um também, né? E devagarzinho. Hoje, todo mundo joga todos. Se eu pegar todos os meus alunos e colocar para fazer um torneio entre eles, vai ser um baita de um torneio. Um baita na competição, porque todos conseguem jogar com outro. E nível iniciante, aí quando eu vou, tem iniciante, eu tento formar uma turma, entre 4, de novo iniciante, para poder começar tudo junto. Porque se eu coloco um iniciante no meio de uma turma dessa mais avançada, dá uma atrapalhada na turma. Então, eu tento manter um nível de cada turma ali. Vou te colocar em maus lençóis agora. Quem são os seus melhores alunos aí? Tem bastante. Você consegue citar Não dá. Alguns de destaque aí, não? Destaque de evolução, eu vou citar um, que é o Rafael. Porque quando ele começou comigo a jogar beach tennis, como eu dar aula pra ele, no caso, ele, de lá pra hoje, ele perdeu mais de 20 quilos. Claro que foi mérito dele, porque ele faz academia, ele busca tudo. Só que eu vejo que ele ama o beach tennis. Ele faz 2, 3. Se quiser, se deixar, ele faz 4 aulas na semana. Ele faz 2 aulas na semana. E ele, pra mim, ele foi o mais destaque. Porque hoje, a pessoa... Eu fui jogar um torneio recentemente com ele. E por ser competição, torneio, a pessoa sempre vai jogar mais nenhum do que o outro, né? Buscando a evolução, ganhar o ponto. Sim. E a outra dupla jogava só nele, a bola. Ele devolvia tudo, fazia os pontos. Ele conseguia buscar tudo. A outra dupla ficou doida. Falou, rapaz, eu comecei a jogar só em você achando que ia ganhar o ponto. Você devolvia tudo. Então, assim, ele se destacou pra mim por causa disso. Por causa que ele buscou, ele adora o esporte. E ele sempre tá lá jogando. E ele evoluiu muito grande. Ele tem uma evolução muito grande no beach tennis. Então... Ixi, eu tenho vários alunos. Tem muito aluno pra falar. É até difícil citar muito nome. Ô Diego, e tem alguma coisa que mudou em você como pessoa, na sua rotina, depois que você entrou no beach, teve alguma coisa que modificou, seja mentalmente, seja questão de rotina ali, depois que o beach passou a ser parte aí da sua vida? Mudou. Muita coisa mudou. É que nem eu falei, era só eu e minha esposa e eu vivia indo pra Cacau e voltando. Não conhecia ninguém de Rolim de Moura. E aí, com o beach tennis, eu tive um vínculo de amizade que eu nunca imaginei ter. Que são pessoas que eu posso contar a qualquer hora do dia, pessoas que eu posso chamar de irmão. Então, mentalmente, isso mudou muito pra mim, que eu consegui evoluir também como pessoa. Eu aprendi muita coisa com o beach tennis. Então, o beach tennis pra mim, por isso, é sempre maravilhoso falar do beach tennis, por causa disso, que ele me ajudou demais, como pessoa, parte física também, mental. Porque o condicionamento no beach tennis me ajudou também a praticar outros esportes, que nem
corrida que eu gosto de fazer também, e então musculação. Então o beach tennis ele me ajudou demais em nível de evolução pessoal e física. Até no outro serviço também me ajudou, parte mentalmente, porque é o que acontece hoje no beach tennis. A pessoa passa o dia trabalhando, passa o dia se sugando ali, estressante. Ele só quer saber de chegar em casa e deitar. Não, ele chega em casa e quer fazer uma aula. Vai lá, entra com aquela mentalidade pesada, o corpo ruim. Você vê que a cara da pessoa tá um pouco diferente. Aí a pessoa vai, fica uma hora ali, tá batendo bolinha, mexe, manda a bola na cabeça do professor, que eles gostam de fazer isso. Aí quando sai com aquele sorriso, sai leve, sai tranquilo, dorme tranquilo. Então isso ajuda a melhorar a pessoa, tira essa ansiedade do dia a dia, o nível de estresse desestressa a pessoa. Então isso me ajudou também no serviço, que aí eu passo estressando. Vou lá, dou aula, brinco, me divirto, pronto. Outra pessoa, mentalmente, tô pronta para outro dia, pronto para atividade. Então eu sempre tô agradecendo o beach tennis para tudo. Ô Diego, e agora falando numa visão mais atlética, assim, né? A questão da disciplina. Para você, como é que você enxerga essa questão da disciplina, seja para um instrutor ou seja para um atleta, né? A questão da disciplina é fundamental, né? Tanto na nossa vida, né? Pessoal, compromissos, mas também, principalmente quando a gente parte para esse lado de atleta, alguém que quer competir, né? Que quer ir para torneio, como é que você vê na sua visão a questão de disciplina? A disciplina sempre é importante, né? Em todas as áreas da gente pratica, nível profissional, pessoal e tudo. E a disciplina, você vai conseguir o resultado através da disciplina, num beach tennis. Como atleta, se você quer ser um atleta de alto rendimento, participar de um torneio, a disciplina de uma dieta, de um controle de alimentação, essas coisas, você tem que ter muita disciplina. Por quê? Porque, como eu falei, o torneio é de segunda a domingo. Chega numa sexta-feira, que é o dia que tem mais pessoas de fora do estado, mais de fora do município jogando esse torneio, você tem que fazer 3 jogos num dia. E esses 3 jogos te exigem o máximo do seu corpo. Porque é 3 horas correndo na areia, buscando uma bolinha, e nível de competição aumenta a adrenalina. Então, se você não estiver bem hidratado, bem alimentado, você não consegue finalizar esses jogos. Dá cãibra. Já tive cãibra em torneio. Caramba. Você tem que hidratar. Então a disciplina é fundamental para quem pratica a nível de atletismo mesmo, que quer competir, para você participar. Porque hoje, que eu também jogo torneios como atleta também, além de instrutor, também participo de torneio como atleta. O que eu tento fazer? Todo ano, no início do ano, sai o calendário, calendário do estado, dos torneios que vai ter. Então ali eu já consigo ter uma noção de quando vai ter essa competição, e eu já vou me preparando para cada torneio. Então, uma semana antes, eu já faço um controle de dieta para poder estar firme ali. Parte tática, eu vou trabalhando mais com meus alunos e comigo, para poder buscar mais a parte tática para esse jogo. E na semana de torneio, hidratação. Manter o corpo bem hidratado, para não faltar quando a gente precisar lá na frente. Muito eletrólitos, a alimentação tem que estar em dia reguladinha, porque você não consegue buscar o resultado final. Porque é muitos jogos. Então quem joga mais categoria é mais complicado ainda. E hoje o nível do beach tennis em Rondônia aumentou. O pessoal que joga A, que agora eu tô na A, eles estão muita troca de bola. Então um jogo que normalmente era 40, 50 minutos, tá tendo 1h30 para finalizar uma partida. Porque é muita troca de bola, então exige muito do corpo. E sem disciplina você não consegue. Sem disciplina você vai passar na fase de grupo, mas quando for na eliminatória vai faltar aquele gás. Então quem tem mais disciplina consegue vencer esse jogo. Diego, caminhando pro nosso finalmente aqui, ainda tem uma perguntinha que eu quero fazer para você. A longo prazo, você se vê cada vez mais dentro do beach tennis? Tipo, quais são suas aspirações em termos de capacitação, ou seja, torneio? O que você pensa assim no longo prazo no beach? No longo prazo eu me vejo ainda como instrutor. Eu gosto muito de dar aula. É prazeroso, muito prazeroso para mim. Quando eu vou num torneio, que nem teve caso que eu fui em um torneio que eu não participei dele. Eu fui apenas para apoiar meus alunos. E lá eu percebi que eu gosto de ser instrutor. Por quê? Eu tava ali, lá de fora, assistindo eles jogando. Cada ponto que eles faziam, eles olhavam para mim e vibravam junto, torcia. Você via a alegria ali. Eles torcendo junto, olhavam, apontavam para mim, isso aí, vamos lá, professor. E torcendo junto. Então ali
teve um monte de aluno que saiu com o troféu na mão. Tirou uma foto lá com 10 alunos, tudo, cada um com seu troféu na mão, Legal. primeiro, segundo e terceiro lugar, categoria feminino, misto, por idade, tinha todo tipo. Então, ali eu vi que eu vou ser instrutor de beach tênis. Ali é o que eu quero pra mim, assim, futuramente, a longo prazo, sem pestanejar. E eu quero buscar mais capacitação, eu quero conhecer mais instrutores. Hoje, pelo acesso à internet, a gente consegue ver onde está mais concentrado o beach tênis, em que não eu consigo, que nem esse clube que eu vi lá do CT, eu penso em visitar ele, buscar um aprendizado ali, fazer uma clínica com uma pessoa diferente, com um jogador profissional, para buscar sugar dele a informação que a gente precisa para poder aplicar mais aos alunos e crescer como pessoa, porque o esporte ele é para a pessoa. Toda pessoa tem que ter o esporte em si. E ele ajuda você a ser disciplinado, ajuda você a buscar seu condicionamento mentalmente. Então, a pessoa tem que praticar esporte, e eu só me vejo ali, buscando mais e mais aprendizado para poder passar para frente esse aprendizado para meus alunos. Que bacana, Diego. Sucesso cada vez mais para você nesse beat, né? E conforme eu disse para você antes de começar, né? Alguns episódios a gente está testando uns formatos diferentes aqui, trazendo uma pergunta da galera, da nossa audiência aí. Eu vou pedir pro Júnior colocar pra gente uma perguntinha aí agora. Vamos ver quem que é a primeira pessoa aí que tem uma pergunta para você. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Carla. Diego, eu vim te perguntar o que você acha que o beach tênis pode trazer de positivo para essa nova geração, para as nossas crianças que estão crescendo em contato com ele. Carla, uma aluna das antigas, das primeiras alunas também. Eu vejo que, que nem eu falei, a parte juvenil ainda tá... A Rolim de Moura tem muita parte juvenil que precisa jogar e precisa conhecer o beach tênis. Lá no Guaporé tem o pessoal do clubinho lá de futebol e eu vejo aquele monte de criança. Ali eu vejo um monte de atleta de beach tênis. Que se a mãe conseguisse colocar ele também para fazer o beach tênis, talvez eles pudessem se destacar ainda mais no beach tênis. Então, existe muito espaço para a criançada no beach tênis hoje. E precisa desse incentivo, precisa dos pais colocar ele. Só que não é falta eu vejo alguns pais que tentam colocar. O problema é que nem eu não consigo dar aula para mais alunos, para mais crianças. Então, falta instrutor. Falta instrutor. Esse incentivo também falta. Falta instrutor de tênis para criança. Porque tem instrutor que não pega criança. Porque, um exemplo, a pessoa não é, que nem eu falei, não era da área de educação física. E só dá aula à noite, só que só tem o curso online. Então ela fica receosa de pegar crianças para dar aula. Porque não tem uma técnica específica para isso. Então, falta isso para nossa região. A pessoa capacitada que abrace as crianças. Hoje em Paraná tem um professor muito bom para criança, só que ele não tem espaço de tempo, porque todas as crianças gostam de fazer aula com ele, e ali você vê que o nível é muito grande. Elas evoluem muito rápido. As crianças hoje pegam muito fácil esse esporte, e elas crescem muito mais rápido que a gente. Hoje tem criança de Vilhena que veio aqui competir em Cacoal, eu acho que foi 14 anos, ganhando categoria C. Caramba. Que já passou da parte de D, que é de iniciante. Ali. Então ela ganhou a categoria D, a sub-12, e ganhou a C. Então, as crianças hoje em dia têm muito para evoluir. E, como eu falei, o beach tênis é muito fácil. Então, se a gente consegue pegar essas crianças, fazer um treino com eles, vai ter muita criança se destacando hoje em dia. E tem outro ponto, né, Diego, de ser professor e instrutor, né? Se capacitar tecnicamente é muito importante, né? Mas você tem que gostar de gente, você tem que, né, ter o trato ali, né? Porque eu acredito que até lá no beach você já comentou talvez com outras palavras, né? Porque a pessoa tá no dia a dia lá, ela chega estressada. Às vezes ela nem quer saber de uma correção, de uma bola ali, ela só quer, né? Então vai comentar alguma coisa, vai conversar do dia, e você tem que ser meio psicólogo também, né? Deixar a pessoa ali, né? Na dela ali, é o momento dela de relaxar, né? Então tem que ter esse trato com pessoas também, né? A pessoa tem que saber lidar com pessoas e tem que gostar de mexer com pessoas. Para ser professor de beach tênis, você tem que ter esse tato. Porque, como eu falei, tem turmas divididas. Então, a turma da A, a gente trata como atleta. É jogar, bater, brincar e vai. E a pessoa que vai para só desestressar. Vou fazer uma aula hoje para ficar tranquilo. Então, você tem que ter esse tato. Porque não pode tratar todos iguais. Não posso pegar uma turma de criança
e aplicar o mesmo golpe de um adulto de jogar A. Então, não posso exigir da criança de 8 anos para fazer, você fez tudo errado, tem que fazer de novo. Não, tem que ter esse tato. A pessoa tem que gostar de mexer com gente e saber lidar com ela, porque cada pessoa tem seu dia. Então, vai ter uma resposta diferente, um trato diferente. Lidar com aquilo, resolve e nunca passei por nada desse tipo, só que o beach tênis a gente consegue verificar quando a pessoa chega, você vê que a pessoa não tá no dia legal, então você passa mais uma bola, você conversa mais com ele para poder ver como é que tá. Então você tem que ter esse tato com a pessoa, tem que ter essa sensibilidade, né, para poder lidar com pessoas e aplicar essa aula e praticar ela. E o Rolim de Moura, o que falta é isso, é instrutor para alunos de beach tênis. De beach, né? Vamos para a próxima aí? Vamos pedir pro Júnior colocar o próximo vídeo aí, a próxima pergunta. Olá, Diego. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vem feito. Diego, explica pra gente quais são os exercícios, o condicionamento físico adequado para uma pessoa que nunca jogou, que quer iniciar a prática do beach tênis. O que ele deve focar em relação de condicionamento físico para poder praticar o beach tênis de maneira mais correta, mais saudável e, claro, prevenir lesões? Dá essa dica para a galera aí. Esse é meu fisioterapeuta. Né? Me ajudou muito em vários torneios. Gente boa. Já me socorreu em várias ocasiões. Precisava. Exercício de fora, no caso que ele falou, né? Para poder praticar o beach tênis. Mas seria um treino de força. Porque a gente exige muita força. Um treino de explosão. Então, pliometria é um caso. Você treinar ali saltos, treino de salto na lateral, avanço. Então, esse treino vai ajudar bastante no beach tênis hoje, fortalecendo o seu corpo, né? Para quando for jogar, você não passar por tanto dificuldade ou até no caso de lesões. E eu vi isso praticando, porque eu só praticava no início. Eu só ia lá e jogava. Antes de ser instrutor, só ia lá e jogava. E foi onde eu machuquei o ombro. Porque eu só ia lá, não fazia um aquecimento, não fazia um treino, não fazia nada. Só que eu jogava muito. Eu chegava lá 5 horas da tarde, 6 horas da tarde e ficava até 10 horas jogando diretão. Sem um treino, sem nada, só jogando toda hora. E isso aí foi machucando. Aí foi até que ficava uns 20 dias parado sem jogar, por causa da lesão no ombro. E fazendo fisioterapia, tudo certinho, bonitinho. Aí depois comecei a dar aula e fui me adaptando, fui capacitando e eu fui percebendo que esse treino de força, um bom aquecimento, um bom alongamento. Ele passou para mim também um alongamento por causa do ombro. Mas não é um alongamento normal, é um alongamento que você trabalha, você tem que fortalecer ele. Você fica ali 30 minutos fazendo né? Um treino específico de alongamento para poder trabalhar esse corpo, trabalhar o corpo, né? E não ter que passar por isso. Então é bem importante. Para nível de atleta, é importantíssimo. Principalmente o treino de força. Né? Treino de força. Vamos para a última aí? Vamos ver de quem que é a última pergunta aí. Olá, Diego. Como está? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: hoje a gente vê que você é um respeitadíssimo professor, um dos melhores, tem vários alunos se consagrando campeões, e a minha dúvida, né, acho que deve ser de todos, como que você escolheu seguir essa carreira? O que te motivou a seguir no ensinamento e ser esse professor que você é hoje? O Rafael aí. O grande Rafael. Esse Rafael é dos meus alunos de destaque. O que me motivou foi gostar do esporte. Eu sempre gostei do esporte, né? Então o que me motivou foi a conquista. A conquistar a pessoa e ver o resultado dela. Que nem eu falei, eu comecei aleatoriamente, comecei a dar aula, aleatoriamente comecei no beach tênis. Só que quando eu comecei a dar aula e ver o resultado deles na aula, o resultado de uma competição, é o que foi motivando ainda mais, que fazendo aquilo a buscar o beach tênis. Então esse que ele fala, buscar essa evolução, eu recebo todo dia. Todo dia eu busco, eu consigo esse feeling, porque todo dia eu vejo uma evolução de um aluno, todo dia eu vejo um golpe diferente que ele consegue fazer, um torneio que ele consegue ganhar. E isso ali pequenas motivações que vai só aumentando e vai fazendo com que eu queira continuar dando aula,
continuar ali, na área de esporte. Eu nunca imaginei que ia ser na parte didática. Nunca me imaginei sendo um instrutor de qualquer coisa. E por causa dessa início, que eu não penso em parar nem um pouco. Eu só penso em continuar dando aula e buscando aprendizado com eles. E só dando aula para eles. Que bacana. Diego, pra gente fechar, tem 2 perguntinhas que eu sempre faço pros meus convidados aqui. Vou fazer as 2 em sequência. E aí você responde pra mim. Se você pudesse pedir um conselho pra alguém, pra quem você pediria esse conselho? E se você pudesse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Um conselho e uma foto. Falando de beach tênis, hoje... Qualquer coisa, pode ser. Falando de beach tênis, hoje eu queria um conselho. Hoje eu perguntaria especificamente uma entrevista, uma conversa com o número 1 do mundo hoje do beach tênis, que seria o Giannotti. Giannotti ou Spoto. Por quê? Porque são pessoas que a gente vai pesquisando, vai verificando a história deles, né, como é que eles chegaram lá. E a gente vê que eles vieram de uma base sem nenhum apoio e hoje são o número 1 e estão se mantendo número 1 por bastante período. Então, não é uma pessoa que atingiu e parou. Não, ele atingiu e está se mantendo, está buscando, está ali, está em cima, está sempre aprendendo e sempre sendo melhor. Então, eu queria conversar com ele e sugar dele como ele consegue se manter por tanto tempo. Ele teve lesão, voltou como se não tivesse acontecido nada. Então, são pessoas diferentes. Diferente não, pessoas que são disciplinadas. Disciplinada. E eu queria conversar com eles e tirar foto com eles. Pra gente buscar capacitar mais para ensinar meus alunos. Que bacana. Aprender com eles. Um conselho a foto com o número 1. Número 1 do beach tênis hoje. Que bacana. Diego, queria agradecer a você mais uma vez pela oportunidade aqui, pelo bate-papo, né? Aprendi bastante sobre esse mundo do beach, né? Já acompanho a galera do beach um pouco lá nas redes sociais, sei o quanto imagino o quanto deve ser prazeroso, né? Porque é um pouquinho que você falou, conversando com algumas pessoas, né? Que tipo assim, tudo é motivo. Acho que foi até a Leila no dia do aniversário da Carla, né? Ela comentando, né? Que tipo assim, tudo é motivo pra gente se reunir. Então, traz um bolo, traz um coffee break, um churrasco. Então, tudo é motivo para se reunir. Isso é bacana, né? Porque é o que a gente falou. Dentro da quadra ali tem a questão da saúde, obviamente. Tem a questão... tem o prazer mesmo, outros é mais pela saúde, né? Tem gente que gosta de competir, mas principalmente depois quando vai por fora, isso é essencial também, né? Pra gente, pro nosso psicológico, né? Fundamental. Então agradecer mais uma vez pelo papo aqui, por você ter aceitado, topado, né? Mandei o convite, falei, vamos ver se vai aceitar. Não. Mas obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer você pelo convite, muito obrigado. Foi uma surpresa para mim. Nunca me imaginei fazendo uma entrevista dessa, um podcast. Já vi muito podcast e nunca imaginei sentado numa mesa conversando com podcast. E queria primeiramente agradecer a minha esposa, porque ela que me levou pro beach tênis, ela me apoia em tudo que a gente vai fazer do beach tênis, ela que me apoia, ela que me leva. E ela que controla o meu financeiro, ela controla a minha turma, ela agiliza tudo, ela é minha base. Então eu queria agradecer principalmente ela, porque sem ela com certeza eu não estaria aqui sentado nessa mesa, não estaria sendo esse didático com meus alunos, porque a gente consegue buscar muitas coisas sozinhos, só que sem o apoio correto a gente não consegue ir nesse nível tão rápido. E ela fez com que eu fosse nesse nível tão rápido do beach tênis e gostar tanto, ser prazeroso desse tanto. Então gostaria de agradecer ela, gostaria de agradecer de novo você pelo convite e agradecer meus alunos. Porque com eles eu aprendi muito, eu ensino, só que aprendi muito mais do que eu estou ensinando. E eu só tenho a agradecer ao beach tênis hoje, porque fez eu conhecer um Rolim de Moura que eu nunca imaginei conheceria. E conhecer até Cacoal, eu sou de Cacoal, nasci em Cacoal, quando eu vou jogar beach tênis eu conheço um monte de gente que é de Cacoal e nunca vi. Então é uma área totalmente diferente que esse esporte só veio acrescentar na minha vida. Então eu sou muito grato por tudo nessa vida. Obrigado mais uma vez pro Diego. E vocês que acompanharam até aqui, né? Se gostaram desse episódio, se faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, dê o feedback de vocês aí, se gostaram desse papo sobre beach tênis, né? Um papo diferente, mas com uma pessoa referência aqui na nossa cidade, né? Que tem muitos alunos aí, também participa de torneios e é um esporte que vem crescendo cada vez mais.
E esporte é saúde, né, pessoal? Esporte é qualidade de vida, né? Se você não pratica nenhum, pratique, escolha algum, né? Prazeroso. E o beach tennis tem um pouco disso que a gente falou, né? Dessa questão da confraternização, né? Até a questão do Diego comentando no começo do episódio, o futebol, né? Muitas vezes o futebol é assim, o homem vai jogar bola lá, mas às vezes não tem esse momento de confraternização com toda a família. E o beach tem bastante disso também, né? Essa confraternização, todo mundo joga junto, todo mundo confraterniza junto. E foi uma experiência muito bacana trazer o Diego aqui para a gente conversar. E agradecer as empresas, mais uma vez, patrocinadores aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinet Fibra e a Credit Sudoeste, né? Se vocês não nos acompanham no Instagram ainda, Momento Chave Podcast, tanto no Instagram, Spotify também, estamos no Spotify em áudio e vídeo, tá? Fiquem atentos ao Instagram lá para acompanhar todos os cortes, tanto desse episódio como dos próximos aí também. Tem muito conteúdo para vocês aí. E fiquem ligados no nosso Instagram para o nosso próximo episódio.